3, 2, 1, jump! Se você quer melhorar, saia da casa de seus pais. Faz-se necessário e mais do que nunca, isso é muito importante, você pensar a respeito desse tema. Saia da casa de seus pais. Olá, estamos juntos mais uma vez e através de experiências próprias irei falar para vocês porque você saindo da casa de seus pais ou se mora só, apenas com sua mãe, seria muito importante e fundamental para a sua vida que você saísse da casa de seus pais. Gente, cada pessoa tem um estilo de vida diferente. Suponhando que a mãe ali, aquele rapaz, ele tem uma mãe que ela mora só, que ela é viúva, que ela tem filho único. Mais do que justo o filho, por ser filho único, ele quer estar ali na casa de sua mãe, querer ali ser a companhia dela, querer fazer companheirismo a ela. Isso é muito importante, é fundamental. Mas temos que olhar a vida por um outro ângulo. Por exemplo, quando a pessoa tem uma família um pouco já grande, já é um perfil diferente. Você tem 2, 3 irmãos, ou apenas mais um irmão. E eu acho muito interessante que o homem, quanto mais cedo ele puder sair da casa de seus pais, é muito melhor. Porque dentro da casa há uma rivalidade imensa que te joga para baixo. Por experiência própria, aconteceu comigo inúmeras vezes, e eu morando na casa de minha mãe. Eu lembro que eu tinha aproximadamente meus 23 anos, 24, estava desempregado, sem renda fixa, sem dinheiro, sem nada, sem emprego, apenas um sonhador. E eu gostava muito de ficar no quarto, porque eu gostava de ler. Eu ficava muito no meu quarto, eu gostava de ler, estudar livros, acessar a internet. E eu lembro que aquele meu comportamento incomodava a minha mãe. Tinha vezes que ela entrava no quarto com aquela invasão de privacidade, abria a porta. E uma vez ela falou assim pra mim: "Você é um cachorro, você não vai pra lugar nenhum na vida. Você puxou a seu pai. Trabalha, fica pouco tempo da empresa, pega um dinheirozinho e depois acha que tá rico." Então, assim, aquilo me serviu de motivação e de combustível para que eu pudesse ser alguém melhor. Quando ela me falou isso e fora as outras coisas, eu sempre lutei para que eu nunca fosse uma pessoa pior a nível de como ela pensar, como ela falou, que eu iria ser. Então eu lutei muito para que eu não fosse aquilo que ela queria ser, porque eu queria demonstrar para ela que eu poderia ser algo muito melhor do que ela nunca acreditou que eu poderia ser. Então eu digo assim, que é muito importante e fundamental sair da casa dos pais por causa disso. Porque você não consegue progredir. Socialmente também você não consegue e emocionalmente, psicologicamente também não. Eu tudo que eu tentei na minha vida, eu nunca tive apoio de meus pais. Primeiro, eu quando era bem jovenzinho, eu tentei música. Eu comprei um cavaquinho e comecei a tocar instrumentos musicais. Cheguei a tocar em algumas bandas, de trios elétricos, de palcos, aquelas bandas de bairro mesmo, sabe? Que não é tão renomada, mas que dá oportunidade ali aos músicos para aquela cidade onde ele mora, ou até cidades vizinhas. Os meus pais diziam que eu não ia chegar a lugar nenhum na vida e que eu era perca de tempo e que eu era vagabundo. Infelizmente aquilo me desmotivou e eu acabei não tendo muito assim oportunidade, muita chance, na verdade, não tendo muita assim motivação para dar continuidade. E eu larguei essa área musical. Passou-se um certo período, aí eu fui para escolinha de futebol. Entrei na escolinha de futebol
Na época eu não tinha nem chuteira, eu tinha um sapato rasteira, até furo tinha na frente, que foi até um conhecido, um colega da época, que me deu para eu poder treinar. Nunca esqueço. Eu saía de minha casa, tinha vezes que eu não tinha nem dinheiro da passagem. Quando eu não conseguia pegar os colar, que às vezes eu perdia os colar, para poder chegar lá no estádio, né, para treinar. Aí eu ia a pé, gastava mais de 20, 30 minutos para chegar nessa escolinha. A mesma coisa, os meus pais não me apoiaram. Falaram que não ia para lugar nenhum, e esse e aquilo, e eu acabei desistindo. Uma outra coisa, depois eu fui aprender a jogar capoeira. Aprendi a jogar capoeira. Eu passava, quando eu chegava do colégio, eu ia direto pro areal para treinar acrobacias, né? Aprender acrobacias no areal. Dava salto mortal, né? Naqueles pneu grandão de trator, de ônibus. Era muito bom para treinar. E foi passando alguns meses, eu acabei gostando dessa prática da capoeira, mas a minha mãe me escarreirava lá do areal, dizendo que eu era vagabundo e filho do pivete e que eu não iria chegar a lugar nenhum na vida mais uma vez. Ou seja, eu era novo ainda, jovem, eu não tinha condições de sair da casa de meus pais, mas hoje, eu adulto, eu vi o quanto aquele ambiente me prejudicou, o quanto aquele ambiente me sugou, o quanto aquele ambiente atrasou a minha vida. E quer ver outra coisa que eu tentei? Eu já numa fase um pouco adulto, já numa fase um pouco adulta, eu recebi uma proposta para trabalhar em um órgão do Conselho do Ministério da Justiça, né? Era uma entidade, na verdade era uma instituição, né? E eu comecei a trabalhar lá no começo voluntário. Os meus pais, a minha mãe e a minha irmã diziam que aquele lugar era coisa de gente fraca, de gente que não conseguiu chegar a lugar nenhum na vida e que estava entrando ali para querer se aparecer. Mais um banho de água gelada eles me deram. Então, e olha que nesse caso eu já tinha. Só para você ter uma ideia, eu saí de casa um pouco tarde. Saí um pouco tarde, né, de casa. Embora eu comprei minha casa, com os 28 foi 30 anos, eu não consegui morar de imediato na minha casa e deixei alugada a casa e continuei morando na casa de minha mãe. E escutava tanta coisa que me colocava para baixo, que atrasava os meus projetos de vida, os meus propósitos de vida. Eu fiz o seguinte, eu falei, a partir de tal ano, eu vou ter que fazer uma revolução na minha vida, vou fazer uma mudança drástica. Fui embora da cidade, da onde eu estava, fui morar em outro estado, não avisei nada para ninguém, arrumei as minhas malas e fui embora. O pessoal só soube que eu cheguei, que eu estava em outro estado depois de quase uma semana, porque só quem sabia era meu irmão, e eu falei para meu irmão que eu não queria que ninguém soubesse. E eu já estava chateado, saturado com aquele ambiente que me sugava minhas energias, que me deixava desmotivado, me deixava ansioso, estressado, depressivo. Eu só tinha vontade de fugir, de sumir. Então, graças a Deus, quando eu saí da casa de meus pais, muita coisa melhorou. Fui morar só no estado de São Paulo, aluguei um kitnet, cheguei lá só com uma mala, duas malas, né? Uma mala a grandezinha, com roupa, e a pequenininha, né? Que geralmente os aviões, o pessoal leva. Então só cheguei com duas malas de roupas. Aqui, eu já cheguei aqui já empregado. A empresa que me trouxe recebeu uma proposta. Aqui a empresa me pagou auxílio moradia durante alguns meses. Me deu cartão alimentação em um valor suficientemente bom para eu me manter. Inclusive sobrava até muito. O salário era razoavelmente bom. Não era tanto que eu esperava, mas era razoavelmente legal para se viver. E eu confesso que aqui
mesmo eu com meus custos, pagando o aluguel, pagando energia, pagando água, apesar de que vem baratíssimo, mas foi muito melhor para mim do que eu estar morando na casa de meus pais, sem ter arcado com muita coisa lá, porque lá eu não arcava com alimentação, não arcava com água, com energia, com internet. Às vezes que eu comprava uma merenda para mim. E eu evoluí quase 10 anos-luz, mais do que o lar. Sem contar que a minha saúde mental está muito melhor, está em dias, a minha paz de espírito, a minha vida espiritual melhorou bastante. E eu só cheguei aqui com 2 malas e conforme os meses foram passando, eu comprei o que tinha de comprar, né, para dentro de uma casa, pelo menos necessário que qualquer pessoa precisa para se manter. Eu comprei geladeira, comprei fogão, comprei TV, comprei cama. Cama eu comprei logo, né, de imediato, claro. No começo tive que comprar só o colchão, comprei o colchão. Aí depois eu comprei a cama, comprei um notebook para eu trabalhar, que eu trabalho por internet. Minha vida financeira melhorou bastante. Eu aprendi a trabalhar, a fazer cursos, né, com investimentos. Fiz investimentos, obtive bons lucros através de investimentos no mercado financeiro por internet. E foi tempo suficiente para eu aprender também em várias outras áreas como no marketing digital, dropship. E hoje eu posso dizer que eu estou 10 vezes melhor do que eu estava morando na casa de meus pais. Não tenho estresse, não tenho ninguém para me colocar para baixo, não tem pessoas para fofocar de mim, porque lá eu já cheguei de passar às vezes assim em um lugar, a pessoa pensar que eu não tá em casa, aí eu ver pessoas fofocando, falando mal de mim, e eu escutar aquilo e levar aquilo para o coração e ficar com o emocional baixo, ficar abalado psicologicamente. Então eu queria deixar para vocês a minha experiência. Saia da casa de seus pais assim que puder, assim que for possível. Enquanto você mora na casa de seus pais, foi o que eu fiz. Enquanto eu morava lá, eu fiz meu pé de meia. Eu trabalhava, juntava minha grana todo mês, juntava justamente para isso, porque eu pensava da seguinte forma: bom, eu tô aqui, mas já que eu não tô tendo muito custo, tô aqui guardando, fazendo uma grana, para no dia que eu sair, eu já vou ter uma grana suficiente para me manter durante muitos anos ou até para comprar uma casa, um apartamento. E foi o que eu fiz. Fiquei bastante tempo lá, alguns anos, e esse período que fiquei foi o suficiente para eu comprar as coisas necessárias que qualquer homem que qualquer homem queria comprar, né, nos dias de hoje. Que seria uma casa própria, um veículo próprio, ter um capital, um fundo de reserva para segurança, sua segurança própria, né, para seu meio de subsistência. Hoje eu faço investimento também em estudos, faço faculdade e já semestre já está bem acelerado aí, já falta poucos anos aí para eu me formar. Então eu digo assim que eu evoluí anos-luz muito mais do que eu estava morando na casa de meus pais.